Bom dia, irmãos, mais uma vez. Agradeço a história da Mané porque fez-me lembrar do episódio ontem que... Não sei se está muito alto. Ontem eu e o Miguel saímos para fazer uma caminhada e encontramos assim um cordeiro, não é? E nós comentávamos isso mesmo, como é curioso como a natureza nos faz relembrar histórias que Jesus contou, que nos faz, no fundo, a natureza leva-nos para perto do Criador. E ao ver o Cordeiro eu lembrei-me, olha, ainda ontem falávamos disso porque começámos logo a lembrar de histórias. No caso havia um Cordeiro e havia um bode, o Miguel já estava a se lembrar, Daniel, da história do Cordeiro a lutar com o bode. E a natureza realmente traz-nos este privilégio. Hoje em dia, muitas vezes, somos privados desse contacto com a natureza. E a Mané também mencionou, porque já que ela fez a introdução de certa forma, não sermos egoístas. E realmente, o que é a nossa vida aqui? Será que estamos a usar a nossa vida para algo de bom, para sermos algo que Deus pode usar, ou estamos a usar a nossa vida para proveito próprio? Já está aqui o título, que foi improvisado, Ocupados Demais. Eu trago vários textos de Ellen White e da Bíblia, porque eu achei que era importante falar, não usando só as minhas palavras, para que não pareça que é a minha opinião, mas que possamos estar firmes de que aquilo que aqui for dito possa ser confirmado através daquilo que está escrito e inspirado pelo Espírito de Profecia, seja através da Bíblia, seja através de Ellen White. Mas que realmente possamos, e se tivermos dúvidas, que possamos sempre confirmar, porque nada daquilo que aqui é dito deve ser aceito sem ser confirmado, como faziam os bereanos, que busquemos sempre verificar. Então eu queria pedir a alguém que pudesse ler Gênesis 2:7. Acho que estou aqui. E outra pessoa que pudesse abrir já em Gênesis 2:15. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Obrigada. Então nós vemos aqui que na criação Deus criou o homem e Deus criou também o quê? Como? O jardim. E o jardim era muito bonito, mas ele deu uma tarefa ao homem. Qual foi? Trabalhar no jardim. Cultivá-lo. Nós podemos pensar assim, mas Deus no Éden deu trabalho ao homem. Uma coisa tão, não é? Tão cansativa. Na altura, pronto, nós sabemos que não era, mas pensar assim, Deus criou o trabalho. Eu gostava que nós víssemos aqui, se eu acerto. Diz aqui, ela não é no deserto da tentação, sim, se calhar mais vale irão lá para baixo para poderem ver. O Senhor sabia que Adão não podia ser feliz sem o trabalho. Portanto, deu-lhe a agradável ocupação de cuidar do jardim. Temos aqui alguém que cuida de jardins, um privilegiado, parece, porque tem a profissão de Adão. E Deus realmente deu a Adão esse privilégio de poder cuidar do jardim. Porque ao cuidar do jardim, como nós acabámos de falar aqui, ele não só podia exercitar as suas faculdades físicas, mentais, mas também podia contemplar a obra de Deus. E isso era algo que tornava o homem completo. Mas nós, como eu dizia há pouco, podemos pensar, muito bem, isto foi no Jardim do Éden, estamos a falar antes do pecado, porque quando o pecado entrou, nós sabemos que a terra foi amaldiçoada. É ou não é verdade? Então, certamente o trabalho passou a ser uma maldição, é ou não é?
É só para ver se vocês concordam com o pregador em tudo, não é? Atenção, cuidado. Depende do trabalho. Mas vamos ver uma coisa. No Éden, antes do pecado, Deus criou a natureza, certo? Criou a vegetação, criou os animais, criou o homem e a mulher, criou o sábado, criou o casamento, a família e criou o trabalho. É ou não é verdade? Agora eu pergunto-vos uma coisa. Isto tem aqui apontadores. Não era a pergunta, mas... ok. A natureza, de certa forma, com o pecado, foi corrompida. E sabemos que até hoje em dia se fala do ambiente e de que temos que cuidar do ambiente e tantas diretrizes em prol do ambiente, é ou não é verdade? O homem e a mulher, foi atacado ou não foi atacado? Satanás atacou o homem e a mulher, mesmo no seu conceito, porque nós vamos ver hoje. Hoje eu podia pôr aqui homem, mulher, mais LGBTQ, mais YZ. Vejam que até nisso está a ser atacado. O sábado foi atacado. O casamento e a família, extremamente atacado, não é? E o trabalho? Acham que Satanás ia deixar passar o trabalho sem o atacar? Não, pois não. Agora eu pergunto-vos, como é que Satanás atacou o trabalho? Foi só através, como dizíamos, da maldição, pondo, agora tu vais transpirar um bocadinho mais. Será que foi essa a maldição ou essa forma que Satanás usou para atacar o trabalho? Vamos por partes. Como é que Satanás procurou atacar o trabalho? Ele procurou atacar de muitas formas. Iremos aqui ver algumas. Não vou dizer que seja completo, mas não quero passar excessivamente a hora. Vamos ver algumas que talvez sejam centrais neste ataque. Porque é curioso que nós muitas vezes pensamos que Satanás atacou a família, atacou o sábado, atacou várias instituições e esquecemos que ele também atacou o trabalho. Uma desses ataques foi fazer com que o homem acreditasse que o trabalho é uma maldição dada por Deus. Porquê? Por causa daquele texto que diz, agora com o suor do teu rosto, não é? Trabalharás. Então nós ficámos com a ideia que o trabalho foi amaldiçoado. Mas será que foi realmente? Se a felicidade do homem consistisse em não fazer nada, o Criador não teria apontado o trabalho para Adão. Continuamos a pensar, espera aí, mas isto tem a ver antes ou depois da maldição? Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres da sua santa existência. E quando, como resultado de sua desobediência, foi ele expulso do seu belo lar, ou seja, depois do pecado, e obrigado a lutar com um obstinado solo para ganhar o pão cotidiano, aquele mesmo trabalho, se bem que grandemente diverso da sua deleitável ocupação do jardim, foi uma salvaguarda contra a tentação e fonte de felicidade. Estamos aqui a ver que o trabalho foi mais difícil, tornou-se um bocadinho diferente, porque o prazer que havia no cultivo do solo ou no arranjo das árvores, o trabalho que Adão fazia antes do pecado foi um trabalho mais prazeroso, mas mesmo assim o trabalho continuava a ser prazeroso, mas foi uma salvaguarda contra a tentação e uma fonte de felicidade. Ou seja, nós podemos ver que o trabalho é uma salvaguarda contra a tentação. E aqui, porquê é que será uma salvaguarda contra a tentação? Nós sabemos que o ócio é uma arma de Satanás. E uma fonte de felicidade. Porque a verdade é que quando nós temos um objetivo, cumprimos, trabalhamos para ele, nós sentimos felizes. Aqueles que consideram o trabalho como uma maldição, acompanhado, embora de cansaço e dor, estão acalentando um erro. Apesar do cansaço e da dor, não podemos considerar o trabalho uma maldição. Claro que, atenção ao trabalho que estamos a realizar, não é? Mas isso veremos mais. Os ricos frequentemente olham com desdém para as classes trabalhadoras, mas isto está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. Ou seja,
nós, como sociedade, até achamos que aqueles que podem viver de lucros e de obter rendimentos sem fazer grande trabalho são mais beneficiados. Mas não me parece que seja isto que Deus nos queira, essa mensagem que Deus nos queira deixar. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição do nosso mundo. Nós muitas vezes pensamos, ai, quem me dera sair o Euromilhões, que nem devíamos sequer tentar consegui-lo, não é? Não devemos jogar, mas quem me dera sair, eu ia, ficava estendido numa rede, numa praia, ou não fazia mais nada na vida. Largava o meu trabalho, o que tinha a fazer, não fazia nada, arranjava empregados e a minha vida era só olhar para o céu. Misericórdia. Misericórdia. Eu pergunto-vos também uma coisa. Nós sabemos que quando apareceu o pecado no mundo, quando Adão e Eva pecaram, as mulheres também, foi dito que passariam a ter filhos com dores. Não era esse o plano de Deus. E as mulheres deixaram de ter filhos. Ter filhos deixou de ser uma bênção. Então, porquê é que ter dores no trabalho deixaria de ser o trabalho uma bênção? Por ter dores, não é? Porque, afinal, nós também temos os filhos com dores e não deixa de ser uma bênção. E, curiosamente, se o trabalho não fosse uma bênção, Deus não prometeria ou não nos deixaria a mensagem que quando Ele reconstruir a terra, quando Ele voltar e vivermos na nova terra, vamos trabalhar. Será que isto é uma boa notícia ou uma má notícia para alguns? Espero que continuem todos a crer que Jesus volta e a irmos todos para o céu. Aqueles servos indolentes que antevêem um céu de inatividade têm uma falsa ideia que constitui o céu. Portanto, que não possamos ir enganados. O Criador não preparou um lugar para a satisfação de pecaminosa indolência. Reparem que o original no céu foi o trabalho. Ainda hoje, apesar de ser mais penoso, o trabalho continua a cumprir o propósito que ele tem para a nossa vida. E um dia, quando estivermos na eternidade, vamos trabalhar. Nós podemos ver aqui em Isaías, referente-se um pouco a isso, diz que ali se viverá a vida edênica, a vida do jardim e do campo. Edificarão vinhas e comerão o seu fruto. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras da sua mão. Reparem aqui uma coisa. É prometido que iremos trabalhar. Mas há um ponto em comum que também observem. O que é prometido é que na vida edênica será uma vida de jardim no campo. Que vamos edificar vinhas, comer frutos, plantar, trabalhar com as mãos. Reparem que isto é um retornar um bocadinho ao Éden. E como é que é o nosso trabalho hoje? Já disse que temos aqui o Pedro, que eu sei que ele gosta do que faz e que acompanha o Facebook, ele publica, não é, aquelas flores, toda aquela beleza com que ele contacta e certamente o faz lembrar do Criador. Mas a verdade é que, se nós virmos, o ser humano passou a ter trabalhos longe do ideal de Deus. Um trabalho em contacto com a natureza, um trabalho que às vezes também trabalhasse mais as mãos. Hoje em dia nós muitas vezes há trabalhos que as pessoas nem veem a luz do dia, passam o dia fechados em locais que nem veem a luz do dia. E será que realmente isso nos pode trazer aquela alegria? Isso vai ser penoso. E gostava só aqui de mostrar uma coisa. Durante largos séculos, o trabalho praticamente foi a agricultura, a pecuária, mas foram trabalhos ligados ao campo, ou artesãos, ligados ao fabrico de coisas mais manuais. Mas ali perto de 1760, quando se dá a Revolução Industrial,
há uma grande alteração no trabalho e na vida das pessoas, é ou não é verdade? As pessoas que viviam no campo, muitas migraram para as cidades, é ou não é verdade? À procura de trabalho, condições de vida, porque havia as maquinarias, tudo, e os trabalhos começaram a modificar-se. E eu achei curioso, porque penso que aqui a maioria deve conhecer Roger Morneau. Conhecem? Roger Morneau foi uma pessoa que viveu no satanismo, esteve numa posição muito alta e contou com aquelas pessoas de mais alta posição, aqueles mestres em estreita ligação com Satanás. E Roger Morneau, numa entrevista, ele disse isto. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, a Roger Morneau, realizaram, isto Satanás e os seus anjos, um grande conselho geral com o objetivo em mente para se prepararem para a grande era industrial que logo iria rebentar sobre o mundo. Reparem que Satanás, porque nós temos aquele texto de Daniel que diz que a ciência se multiplicaria ao conhecimento, nós atribuímos isso também à questão de que o livro de Daniel iria ser aberto, iria ser compreendido. Mas não há dúvida de que o próprio Satanás percebeu que iria haver uma mudança no mundo e uma mudança também a nível da própria ciência. E Lúcifer também previu outra era que seguiria a esta, onde tremendas descobertas científicas iriam ocorrer. E nós entraríamos numa era única que iria mudar a maneira como todos vivem e serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Então reparem que Roger Morneau foi-lhe dado a conhecer nessa altura, pelo mestre satânico, que um dos planos de Satanás era, através desta era industrial que começou com a Revolução Industrial, modificar a vida das pessoas. E estamos a falar particularmente não só da vivência, de ir para grandes centros urbanos, mas também do trabalho. Então realmente nós podemos ver aqui que Satanás, ele não dorme. Nós às vezes até podemos dormitar, mas ele não dorme. E reparem só esta data, 1700. Diz que houve ali um concílio em 1700. Revolução Industrial 1760. Quando é que se dá a prisão do Papa? Nada é por acaso. Os acontecimentos foram-se dando, e não é o intuito hoje de nós explorarmos isso, mas nós vamos vendo que a partir dali a dar-se uma série de acontecimentos, tudo pode de certa forma ser usado para o bem da causa de Deus, mas muitos para contra a fração, nós vemos dar em outras coisas. Agora vamos passar a outro engano. Satanás fez-nos acreditar que o valor do trabalho está no status e ou na remuneração que ele proporciona. Será que nós muitas vezes não olhamos para o trabalho desta forma? Até como há pouco dizia, se pudesse ter um trabalho em que não fizesse nada, ganhasse ou um emprego que eu pudesse ganhar e ficar ali, não é? Só dos rendimentos, se calhar a maioria quereria esse emprego. Mas eu vou-vos agora dar aqui 2 exemplos para nós fazermos um exercício. Temos aqui a professora de música e temos a cozinheira. Claro que se formos a ver a nível de status, ser professor de música, se calhar dá-nos até um maior status. Mas se formos a ver a remuneração também, dependendo. Mas os nossos olhos humanos são muito falhos. E nós podemos achar que esta profissão é mais aprazível, ou pelo menos é mais desejável do que esta. É ou não é verdade? Mais nobre. É mais nobre, dá-nos mais status. E é se calhar mais deleitosa também, menos trabalhosa, se calhar mais rentável. Agora vejamos o que o Espírito de Profecia nos tem a dizer. A pessoa que prepara o alimento a ser introduzido em nosso estômago, a fim de converter-se em sangue para nutrir o organismo,
ocupa uma posição muito importante e elevada. A posição da datilógrafa, costureira ou professora de música não pode igualar-se à importância da cozinheira. Nós olhamos e dizemos, uma professora de música, não, tem outro, não é? Sim, na música, uma coisa tão bonita. A cozinheira, qualquer um vai lá, mete no micro-ondas uma massa pop-up e sai de lá um plástico qualquer para a gente comer. Não é verdade? Mas Deus quis nos deixar bem claro que nem tudo o que parece é. Porque nós estamos enganados com aquele engano de Satanás, de que olhamos para as profissões não por aquilo que elas são, mas por aquilo que a sociedade as considera. Então nós somos enganados. É pecado ser professora de música? É pecado pensar que ser professor de música é melhor que ser cozinheiro. Ok? Vamos a outra. Desculpem, fui um bocado polémica agora. Se nós pensarmos que o valor do trabalho está na remuneração, então se calhar a prostituição ganha-se bem. E os irmãos dizem, politicamente incorreta. Estou já aqui a condenar alguma coisa que não devia. É assim, é bem vista na sociedade? Não. Podia ter ido buscar aqui o presidente. Se calhar também é bem remunerado. Mas isto é para vos fazer pensar. O valor do trabalho está no dinheiro que se ganha com ele? Agora eu vou-vos pôr outra situação. Uma mãe em casa. Se calhar também não é muito bem vista na sociedade. Uma mãe que fica em casa com os seus filhos a cuidar deles não é bem vista na sociedade. Nós temos pena da prostituta porque achamos que está a ser mal vista e as mães que ficam em casa e que são ditas que muitas vezes não querem fazer nada. Isto também nos deve levar a pensar. Mãe em casa, quanto é que recebe? Recebe alguma coisa? Então será que é um trabalho desejável? Não tem remuneração. Estão a ver, irmãos, como nós não podemos olhar para os trabalhos da forma humana? Claro que hoje em dia temos o privilégio de poder, a partir de casa, fazer alguns trabalhos, algumas tarefas que nos podem até dar algum rendimento. Mas é diferente. Isto só para vos mostrar que não podemos nos deixar levar pelo engano de Satanás que o valor do trabalho está no status ou na remuneração. E pensando aqui um texto de Ellen White, diz, o rei em seu trono, portanto eu podia até depois de ter ali o presidente, não tem função mais elevada que a mãe. Como é que pode ser isto? Será que não tem? Será que ele não contribui mais para a nação do que uma mãezinha em casa a cuidar das fraldas e a limpar a baba e outras coisas? A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos. O que é que nós vamos levar para a eternidade? Os sapatos de marca, o carro, o caráter. O que é que os nossos filhos vão levar? Então ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada. Pois em fazendo sua obra, ela está realizando o serviço para Deus. Quem é o patrão? Compreende ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa e isto lhe inspirará coragem. Porquê que tem que lhe inspirar coragem? Porquê que lhe tem que inspirar coragem? Porque é um trabalho difícil, desvalorizado e muitas vezes questionado. Compreenda ela a dignidade da sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. Sua obra é para quando? É para o tempo e a eternidade. Resistir a tentar conformar-se com os padrões do mundo. Já em Romanos 12:2, o que é que nos é dito? Para não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas para renovarmos a nossa mente.
Irmãos, será que nós muitas vezes não vivemos segundo os padrões deste mundo? Segundo aquilo que é normal neste mundo? E não temos coragem de fazer diferente, porque se fizermos diferente, o que é que vai acontecer? Quando homens casados vão para o trabalho, deixando as suas esposas presidindo os cuidados da casa, elas estão fazendo um serviço tão importante como o marido. Sabiam, maridos? Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não é menos em casa, cedendo muitas vezes o marido quanto aos cuidados, solicitude e trabalhos com que tem que arcar. A sua obra é sagrada e importante. O marido lá fora pode ser cumulado de honras da parte de homens. Pode ser honrado, pode ter uma posição em que seja elogiado, honrado, ao passo que a fiel obreira em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se ela se empenhar pela felicidade da família, esforçando-se por formar caráteres à imagem divina, os anjos arrolarão o seu nome junto com um dos maiores missionários do mundo. E agora uma coisa muito importante, que eu até pus a vermelho. Deus não vê as coisas como se apresentam à visão finita do homem. Este é que é o problema, irmãos. Porque nós muitas vezes olhamos as coisas segundo os olhos, aquilo que é visível e segundo os padrões do mundo. E nós temos que renovar o nosso entendimento para que experimentemos qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Uma coisa também importante, como mães, é nunca esquecermos que temos que ensinar aos nossos filhos o valor do trabalho. E quero pôr também aqui só um parênteses nessa situação. Deus conhece cada um de nós. Deus não nos chama a todos na mesma direção. Isto é uma tarefa importantíssima. Cada um de nós, com Deus, deve saber, não é? Particularmente se tens filhos pequenos, deve saber o melhor que deve fazer. Mas Deus também conhece a realidade de cada pessoa e sabe as lutas e as dificuldades de cada um. Portanto, não estamos aqui para julgar ninguém, mas para dar os princípios ideais de Deus para nós. Porque o que nós queremos saber é o ideal de Deus. Muitas vezes, o chegar ao ideal de Deus nem sempre é um caminho fácil. Mas temos que saber qual é o ideal de Deus para nós. O que eu dizia é uma mãe tem que saber também ensinar aos filhos o valor do trabalho. Ele não é importante. E isso passa por desde pequeninos. E quando eles já têm ali, olha, a mesma ali idade dos Josias, arrumarem um bonequinho. Se eles já podem arrumar um bonequinho. Se a seguir já podem fazer a cama, fazerem a cama. Colaborarem nas tarefas domésticas, porque muitas vezes, e falo também como mãe, quando eles eram particularmente mais pequenos, às vezes é mais fácil nós chegarmos lá e fazer as coisas do que estar ali à espera que eles acabem de fazer. Não é verdade? Mas é muito importante nós ensinarmos a importância do trabalho, a importância de completar aquilo que se começa a fazer. Não, eu comecei a fazer, vou fazer ali, até porque Deus nos chama a ser trabalhadores diligentes, seja em que posição Ele nos colocar. Temos que ser diligentes em tudo o que fazemos e temos que ensinar os nossos filhos a ser diligentes. Há pais que, por exemplo, para o filho lavar a louça dão-lhes algum dinheiro, alguma coisa. Eu, pessoalmente, nunca o fiz, porque achava que não era esse o princípio que eu lhes devia implementar. Sempre quis que eles percebessem que deviam colaborar por uma questão também de serviço, compaixão, até pela própria mãe, não é? E por um sentido de missão. Porque nós, quando começamos a achar que o trabalho não é assim, eu só vou trabalhar se oferir. Então estou a ir neste engano de Satanás. E estamos a ensinar aos nossos filhos que só vale a pena ajudar e fazer se ganhar. E o que é que acontece muitas vezes connosco na igreja? O pastor que trabalha, o pastor é que ganha. Pensarmos assim. Mas a verdade é que cada um de nós foi chamado numa missão.
O pastor tem a sua. E a sua responsabilidade, da qual será chamado um dia. Mas todos nós temos essa responsabilidade, sejamos ou não sejamos remunerados. E isso é muito importante, nós não nos deixarmos levar por este engano, de que o valor do trabalho está na remuneração ou no status. Outro engano que Satanás também nos quis fazer acreditar. Esquecemos que Deus é o provedor. Por isso estamos tão preocupados com outras coisas. Porque esquecemos que Deus é o provedor. E gostava de passar com este texto de Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas. Quantas vezes nós pensamos assim? Eu tenho este emprego porque eu sou bom trabalhador. Eu tenho este emprego porque eu estudei, fiz a minha licenciatura e por isso consegui chegar a esta posição. Quantas vezes nós somos soberbos de pensar que o que temos foi pela força do nosso braço, não é? Pelo poder, pelo nosso poder. Nós somos pequeninos, irmãos. Nós somos muito pequeninos. O que é a nossa vida? A nossa vida é um vapor que aparece e logo desaparece. As nossas forças, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar ou podemos estar numa cadeira de rodas. Portanto, em quem nós confiamos? Na força do nosso braço ou no nosso Deus? Portanto, nunca sejamos soberbos de pensar que se temos alguma coisa, ou se temos até alguma riqueza, ou se temos alguma profissão melhor, ou se temos uma promoção, seja o que for, louvemos a Deus pelo que temos. Sejamos gratos, porque se nós não reconhecermos isto, somos murmuradores. Passamos a dizer assim, eu podia ganhar mais, eu até tenho qualificações melhor, eu podia, sei lá, ter outra vida, mas eu foi isto que me saiu, não é? Então é assim, quando nós reconhecemos que é Deus quem nos dá a força para adquirir as riquezas, nós percebemos que é dele quem dependemos. Estejamos agora em cima, estejamos agora em baixo. Deus não nos abandona. Quando nós esquecemos que é Deus quem provê e passamos a achar que nós é que temos que prover, o que é que acontece muitas vezes? Trabalhamos em coisas que Deus nos chama a não trabalhar. Não é verdade? Pensamos assim, eu tenho que prover, eu tenho que arranjar dinheiro para comer, para os meus filhos comerem. Ou não é verdade? Temos que ter dinheiro para comer. Mas quem é que provê? Jesus, quando falou aos discípulos, uma vez depois de os ter mandado aos 70, ele disse, quando eu vos mandei sem alforjes, sandálias, faltou-vos alguma coisa? O que é que eles responderam? Nada. Não nos faltou nada. Porque quando nós seguimos o caminho que Deus traça para nós, não nos vai faltar nada. Momentaneamente pode faltar? Pode. Já ouvi a experiência de uma senhora, muito resumidamente, que por não querer trabalhar ao sábado, era obrigada, ela preferiu ser despedida. E estavam todos em casa sem emprego. Já viram o desafio? E o marido era não crente e não aceitou bem aquilo. E ela ficou naquela situação e tiveram 6 meses em que padeceram quase que fome. Ao final de 6 meses foram-lhe bater à porta, não sei se era uma nova direção, e disseram que não perceberam porque é que ela tinha saído e gostariam que ela voltasse, e não sei se até o ordenado não passou a ser a dobrar. Portanto, quando nós somos fiéis, Deus prometeu, honrarei aqueles que me honram. Foi também um contrato vitalício, ou seja, ainda iam pagar, vejam só bênçãos. Porquê? Porque ela aguentou 6 meses firme e fiel numa situação difícil.
E ela não procura outras soluções. Nós vemos aqui, por exemplo, fornecedores de leite. Isto foi o que encontrei com o Miguel, passámos aqui nesta caminhonete. Eu achei que é interessante. Isto não parece que fosse bom para um adventista. E depois achei curioso por aqui. Num café, a servir cafés e bebidas alcoólicas, também não parece que seja... que Deus queira que despendamos o nosso tempo nessa direção. Trabalhar ao sábado, porque temos que sustentar a família. Confiamos ou não confiamos que Deus é o nosso provedor? Portanto, é assim, irmãos, uma cruz aqui em cima. Se estamos com dificuldades, dobremos os nossos joelhos, que Deus vai prover. Deus vai prover. Nunca nos deixemos levar por esse engano satânico, desanimador, para nos desviar do propósito que Deus quer para a nossa vida, pensando que temos que prover. Porque isso é um engano. Em 1 Timóteo 6,17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham em esperança onde? Não ponham a esperança onde? Na incerteza das riquezas. Na incerteza das riquezas. Porque confiar nas riquezas, nós temos muitos textos na Bíblia que mostram para não confiarmos nas riquezas. Mas em Deus que abundantemente nos dá de todas as coisas para delas gozarmos. Quem é que nos dá todas as coisas? Quem é que não devemos confiar? É ou não é verdade? E eu aqui em Timóteo ainda vos queria ler aqui outro texto, que está em Timóteo 6,10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Isto é após da fé. Isto é após da fé. Muitos se desviaram da fé e traspassaram-se. Porquê? Porque, como vimos há pouco, procuramos empregos indevidos. Vivemos com soberba no coração por achar que somos nós que provemos. Então, esta busca desenfreada e este amor ao dinheiro só nos vai trazer mal. E em 1 Timóteo 6, diz 7 e 8, e é muito bom que nos lembremos disto, porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele. O que é que vimos há pouco? O que é que vamos levar? Caráter. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Se nos cobrimos com uma roupa da feira, estamos muito felizes. Não temos que ir comprar lá à marca XPTO, à grife, não sei de onde. Temos uma roupinha melhor e outra pior. Não temos um roupeiro cheio, que cheira muito bem, mas cheio. É assim, possamos dar graças a Deus. Não temos um banquete em casa com coisas que às vezes só nos vão destruir a saúde, mas temos o essencial. Demos glória a Deus. Estejamos contentes com o que temos, porque o nosso problema é a insatisfação e pôr a esperança de que só vamos ser felizes quando formos ricos e não reconhecermos que é Deus quem nos dá todas as coisas. Outro engano. Fazer do trabalho o centro da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos para o trabalho? E viver para o trabalho aqui é, se eu tiver tempo, eu dedico-me às coisas de Deus. Se eu tiver tempo, eu dedico-me às coisas ao trabalho na igreja. Se eu tiver tempo, eu dedico à família. Mas eu preciso trabalhar ou ter um emprego e vivo em função disso. Ou mesmo, nós vemos o exemplo de Maria e Marta. Deus repreendeu Marta ou não repreendeu? O que é que Marta estava a fazer? Alguma coisa de errado? Marta estava a trabalhar até para servir Jesus. Mas ela não estava a buscar a melhor parte. Portanto, nós muitas vezes, o centro da nossa vida e o centro do nosso tempo, qual é? É o trabalho. E eu gostava agora só que víssemos o vídeo de uma notícia que eu achei muito engraçada e que refletíssemos nela. É um videozinho curto. Oi? Eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo para nada, para nada. Então agora aqui na Cela eu tenho tempo. E ó,
silêncio também, tranquilidade. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. Eu também estou aproveitando para tirar o atraso dos CDs que eu não conseguia ouvir. Esse novo da Gal tá muito bom, recomendo. Neguinho, A professora Laura Dias da Silva morava aqui, nesse prédio. Aos 38 anos de idade, 12 anos de casamento e 3 filhos, ela não tinha uma rotina nada fácil. Todos os dias, além de levar e trazer os filhos, ela também cuidava da casa e tinha 2 empregos. Ou seja, não sobrava tempo para mais nada. Até que um dia, a Laura resolveu mudar de vida. Na semana passada, a Laura saiu de uma das escolas onde dava aula e passou numa loja. Entrou, foi direto para a seção de brinquedos, pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar. Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo. Mas por que ela fez isso? Eu só vou pensar em me defender e sair daqui depois que eu ler o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que eu já estou mais ou menos no meio. Crime e Castigo, estou na página 2, quero terminar. E também depois de ouvir todos os CDs do Caetano, assim, dos últimos 10 anos. Dá vontade de rir, não dá, irmãos? Mas eu acho que às vezes dá vontade de chorar. Esta notícia aparentemente é falsa, não é uma notícia verídica, mas poderia ser. Porque eu acredito que há muitas pessoas, eu própria já cheguei a dizer em casa, eu prefiro ir presa que ao menos fazem-me o almoço, o jantar e ninguém me chateia. Portanto, isto serve para nós pensarmos o quê? Será que estamos a tomar vidas e rotinas de vidas tão assoberbadas, tão longe, se calhar, do propósito de Deus para nós, que só se formos presos e ficarmos numa cela é que vamos ter tempo para ler a Bíblia, o Espírito de Profecia. Aí eu já posso ler a coleção toda do Testemunhos para a Igreja, posso ouvir algumas pregações, olha, algumas músicas do novenário que eu não conhecia. Será que precisamos chegar a tal ponto? Mas parece-me que já precisamos. Porque Foi interessante que esse caso aí se aplica justamente ao que o Espírito de Profecia fala no último tempo. Que Satanás irá sobrecarregar de tal maneira a mente humana para que não lhe sobre tempo mesmo de o cérebro. E esse é o facto que nós tivemos a ver da forma como Satanás procurou distorcer a forma como nós vemos, como nós também, a Revolução Industrial também trouxe uma nova forma de ver o trabalho, e como nós nos temos, de certa forma, acomodado, e não só, nós estamos num sistema, por isso é que é importante com Deus nós vermos até que ponto, se calhar, dizia que esta professora tinha 2 empregos, um já é mau, não é? 2 é demais. Será que nós às vezes não estamos a buscar 1, 2, 3, 4 empregos para podermos ter o tal rendimento que nós ansiamos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Isto é sempre muito importante, entender a vontade de Deus. Mas andei como sábios, remindo o tempo. Quanto tempo é que nós já gastámos na vida que não devíamos? Eu já gastei muito, irmãos. Em coisas que às vezes, se calhar, mal aproveitadas. Podemos recuperar o tempo perdido? Não podemos recuperar o tempo perdido. Ainda já aqui disse várias vezes, a nossa vida é feita de quê? De tempo. A nossa vida é feita de tempo. Quanto tempo nós não sabemos? Sabemos que um dia é igual para toda a gente. Tem 24 horas. Agora, quanto tempo aqui vamos estar, não sabemos. O tempo é um valioso talento que Deus nos confiou e pelo qual nos faz responsáveis. Grande responsabilidade. Diz que Deus faz-nos o quê? Responsáveis pelo tempo. Não seria isto importante para nós pensarmos como é que estamos nós a usar o tempo que Deus nos deu? O mundo precisa ser advertido e Deus quer ver-nos totalmente empenhados em sua obra. Mas os homens têm tanto que fazer em levar adiante os seus projetos para ganhar dinheiro que não dispõem de tempo para promover os triunfos da cruz de Cristo.
Eles não têm tempo nem disposição para empenhar o seu intelecto, discernimento e energia na causa de Deus. Porquê? Porque gastaram o seu intelecto, discernimento e energia na busca de dinheiro. Compreendem porque é que muitas vezes nós não temos disposição para nos empenharmos na causa de Deus? Ainda um pouco tempo e nos encontraremos com o Senhor. Quanto tempo ainda temos nesta terra? Seja de vida ou seja até à vinda de Cristo. Estamos nós a brincar com o tempo que Ele nos dá? Ainda agora comemorámos os aniversariantes. Mais um ano de bênçãos que Deus nos deu. E como é que nós usamos esse ano de bênçãos que Deus nos dá? Que conta lhe daremos do uso que temos feito do nosso tempo, talento, influência e hipóteses? Nossa alegria devia estar na obra de salvar pessoas. Mas não é remunerada. Só os pastores. Alguns, temendo sofrer a perda de tesouros terrenos, negligenciam a oração, reunir-se para a adoração a Deus, às vezes para vir à casa de Deus. Às vezes estamos tão cansados que o sábado é um ótimo dia de descanso, afinal estamos a cumprir o mandato de Deus para descansar ao sábado. Cansámos-nos demais e depois não temos vontade de vir à igreja. E muitas vezes não temos tempo para isso porque estamos também a dedicar aos seus negócios. Mostram por suas obras a que mundo dão mais valor. A nossa vida e as nossas escolhas e a forma como usamos o tempo mostram o que é que damos valor. Nós gastamos o nosso tempo naquilo que nós damos valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para o seu crescimento espiritual. Muitas vezes, irmãos, estamos a condicionar a nossa vida espiritual pelas más escolhas. Sacrificamos pelas coisas desta vida e deixam de obter o conhecimento da vontade divina. Nem conseguimos compreender bem a vontade divina porque não temos tempo para dar a palavra de Deus. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para buscar a Deus. Não aperfeiçoam um caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem em primeiro lugar os seus interesses temporais, mundanos e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao serviço. Calculamos o que é que acontecerá se assim o fizermos. Que Deus nos dê sabedoria. Dizei firmemente, não despenderei precioso tempo, preciosos momentos em ler o que não será de nenhum proveito para mim e que apenas me incapacita de ser de utilidade a outros. Devotarei o meu tempo e os meus pensamentos a adquirir capacidade para o serviço de Deus. Fecharei os meus olhos a coisas fúteis e pecaminosas. Nós muitas vezes, como temos um dia cansativo, que trabalhamos, fazemos muita coisa, às vezes achamos que temos o direito de usar o tempo que temos disponível ali um bocadinho à noite, imaginemos, para fazer o que nos apetece. E acham que nós temos esse direito? Acham que temos o direito de usar o tempo como nos apetece? Como nós vimos, o tempo pertence a Deus. E nós não temos o direito, por exemplo, de nos sentar ali a contemplar coisas muitas vezes. Em vez de nos estar a fazer aquele trabalho que nós não fazemos, que é de nos aproximar de Deus e conhecê-lo melhor e a sua vontade, ou de estar a trabalhar para a sua causa, nós estamos a contribuir para a sinagoga de Satanás. E só para vos dizer, irmãos e também jovens, e já agora eu falo do trabalho, mas é bom enfatizar que muitos jovens estão também sobrecarregados. É a escola, é os exames, é tarefas e mais tarefas. E isto também é plano de Deus para que realmente tenham pouco tempo e estejam tão cansados que às vezes não têm tempo para... Como? Eu disse que era Deus. Não é Deus, certamente. Ainda bem que estão atentos. É isso? É bom sinal que estão atentos. Então, isto para lembrar que mesmo os jovens estão sobrecarregados e nós às vezes admiramos porque é que os nossos jovens também muitas vezes se afastam. Porque eles não têm tempo para estar com Deus. Porque nós muitas vezes, famílias, também somos culpados. Porque o tempo que temos disponíveis, eles vêm-nos a nós a assistir a coisas. Só para dizer, muitos filmes que nós assistimos, nós não temos a consciência que muitos daqueles atores, alguns, estão possuídos. Nós estamos a assistir a possessões e achamos que interpretação brilhante. Uau! Esta atriz é extraordinária. E está a ser possuída. Quantas coisas são escritas
Mas isso seria outro tema. Mas muita atenção. Guitarristas que de repente começaram a tocar de uma forma extraordinária. Muitos fizeram pacto com o diabo. E não, que performance extraordinária. Portanto, não usemos o tempo de graça que Deus nos dá para gastarmos com Satanás. Se temos que gastar com alguém, gastemos com Deus. O precioso tempo está passando rapidamente e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveria ser dado à proclamação da mensagem que Deus enviou ao mundo caído. Satanás agrada de ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades e com as realidades internas. Quem é que fica feliz? Satanás. Satanás gosta muito de nos ver com a mente distraída. Queremos agradar a quem? Sabendo que o tempo é breve, Satanás leva os homens a se tornarem mais egoístas. E há pouco é que a Mané contava, para não sermos egoístas. O que é que Satanás está a fazer? A levar os homens a se tornarem mais egoístas e avarentos. Então, exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos, como criancinhas que não têm consciência do que se passa à volta. Mesquinhos, miseráveis, egoístas. Se os olhos de tais pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo-se da loucura dos que aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. Estamos nós, muitas vezes, e todos nós aqui, de certa forma, muitas vezes fazemos a vontade do inimigo. Às vezes até quando estamos nas redes sociais e estamos ali a perder tempo. Às vezes porque estamos distraídos com coisas que não interessam a ninguém. Não estou a dizer que não são boas e que não são úteis para muita coisa. Atenção, eu uso também redes sociais e já me serviram muitas vezes até para evangelismo e chegar a pessoas. O uso que fazemos das coisas é que pode ser perigoso. Esta notícia saiu no Expresso em março deste ano. E diz, as crianças, estamos a falar de crianças aqui mais pequenas, passam mais tempo na escola do que os pais no trabalho. Nos locais de trabalho há cada vez mais espaço de lazer e relax, o exato oposto do que se passa nas escolas. Por que é que apertamos as crianças no exato momento em que relaxamos enquanto adultos? Nós dizemos que os jovens, as crianças, são a esperança. E o que é que nós fazemos? Nós sabemos que muitas crianças são postas numa creche, às vezes pequeninas, às 7 da manhã ou às 8, e os pais só vão buscá-las, não é depois de saírem de trabalho. É depois de saírem de trabalho, depois de irem ao supermercado, depois de irem ao ginásio, ou irem a muitos sítios. Porque nunca vivemos numa época em que nos queixemos de tanta falta de tempo e que a indústria do entretenimento estivesse tão desenvolvida. A Netflix, quantas inscrições tem? Não é? Não temos tempo. Não temos tempo para aquilo que é importante. Temos tempo para aquilo que nos agrada. E aqui num comentário, o que me assustou foi um comentário nesta notícia, um comentário de alguém muito sincero, mas muito sinceramente errado. Vejam só aqui o fim. Ele fala o seu dia-a-dia complicado, que praticamente só tem 90 minutos para estar com o filho e diz, se não trabalhar, não tenho condições para educar o meu filho. O que é educação? Nós às vezes andamos enganados. Educar um filho não é ter dinheiro para lhe comprar os melhores livros. Isso é outro tipo de educação. Educar um filho, para nós como cristãos, primeiro educar é ensinar-lhe princípios. Moldar-lhe o caráter, como nós vimos com o trabalho de uma mãe. E depois educar um filho, no nosso caso como cristãos, educá-los para eles prepararem para a eternidade. Esse é o nosso trabalho, é educar um filho. Educar um filho não é passar o dia longe dele, sem ter quase qualquer influência e depois achar que vamos ter influência ali uns minutos se lhe contarmos uma historinha antes de ir dormir. O que é que influencia mais? O dia inteiro na creche ou com a mãe meia hora de qualidade? Continuo a dizer que isto é o ideal. Não continuo a dizer que Deus conhece a situação de cada pessoa que aqui está, de cada mãe e de cada um de nós e sabe as lutas e certamente nos ajudará a procurar nos aproximarmos
cada vez mais do seu ideal. Muitos pais alegam ter tanto que fazer que não dispõem de tempo para desenvolver o intelecto, o próprio intelecto, educar os filhos para a vida prática ou ensinar-lhes como podem tornar-se cordeiros do rebanho de Cristo. Muitos pais alegam ter tanto que fazer que não dispõem de tempo para isso. Só por ocasião do juízo final, quando forem decididos os casos de todas as pessoas e os atos de toda a nossa vida expostos à nossa vista, em presença de Deus e do Cordeiro e de todos os santos anjos, os pais compreenderão o quase infinito valor do tempo que desperdiçaram, irmãos. Será que vamos precisar de chegar ao final, ao julgamento, para perceber que desperdiçámos tanto tempo que pusemos em causa a salvação dos nossos filhos? Que Deus nos ajude, porque precisamos realmente que Ele nos dê sabedoria. E Ele diz que se pedirmos, a todos dará. A pergunta que lhes compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas, ou estou suscitando filhos para Cristo? Esta também é uma das perguntas que nos é colocada. Qual tem sido o centro da nossa vida? Temos centrado a nossa vida no trabalho, que é importante, foi dado por Deus, e devemos ser diligentes trabalhadores, ou estou eu também preocupada em que tenho que ter tempo para a missão que me é dada, para a igreja, para a minha comunhão com Deus e para a minha família? Estou eu consciente disso? Estou eu a procurar a servir a Deus, ou ando eu a ser distraída pelo inimigo? Para terminar, eu gostaria só de ler aqui o Salmo 39, uma parte aqui que diz: Salmo 39, do verso 4 ao verso 7. Quem quiser acompanhar. E diz assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Nós temos um fim. E a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Como eu dizia há pouco, somos muito frágeis. Eis que fizeste os meus dias como palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Nossa vida é que é um vapor. E aqui os que já viveram mais anos sabem como tudo passa tão rápido. Parece que foi ontem, não é? Que estávamos a andar a jogar à bola, ao triciclo, e agora já vemos os cabelos brancos e a idade a passar. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem o que as levará. Nós muitas vezes vemos assim: andamos numa vã aparência a querer mostrar aos outros que temos, inquietar-nos com coisas que não importam para amontoar riquezas, para saber lá Deus quem as levar. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Que assim seja, irmãos, que nós possamos realmente perceber que a nossa vida aqui é um tempo de graça que Deus nos dá para preparar para a eternidade, a nós e àqueles que estão à nossa volta, começando pelos da nossa casa. Que não usemos o tempo em vão, que sejamos diligentes trabalhadores, seja onde Deus nos colocar, mas que, acima de tudo, trabalhemos para Deus, porque esse é um trabalho para a eternidade. Amém.